Doce amado Pai, uma vez mais nós nos voltamos a Ti, reconhecendo que tão somente pelo Teu Espírito Santo, é que a Tua Palavra pode ser aberta para os nossos corações. Então nós reconhecemos a nossa carência, nós reconhecemos que precisamos da ação do Teu Espírito em nós e entre nós, para que nesse tempo tudo aquilo que Tu ainda desejas comunicar a nós, Tu tenhas liberdade, ache um caminho no nosso coração, para que a Tua Palavra pouse e ela venha de fato em vida, e os nossos corações, como aqui foi pontuado, sejam corações que recebam a Tua Palavra de tal forma que ela seja traduzida em vida. Tudo para a glória do nosso amado Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Se faz necessário, irmãos, nós voltarmos um instantinho no nosso coração, no primeiro encontro que tivemos, no início, foi na sexta-feira pela parte da manhã, onde eu fiz a menção de uma passagem, e eu só queria fazer uma observação, quando eu citei Êxodo capítulo 21, do versículo 1 ao 6, onde nós temos a descrição lá, daquele servo que servia porque era obrigado a servir, mas depois ele, desejoso de continuar a servir ao seu Senhor. Só que quando eu expus o texto, eu fiz uma inversão da própria colocação do texto, e não é bom, não é adequado. Eu havia dito aos irmãos, que aquele escravo que assim desejasse servir ao seu Senhor de modo pleno, em amor, então ele deveria ter alguns procedimentos, e ele deveria dizer assim: eu amo o meu Senhor, a minha esposa e meus filhos, não quero sair fora. Eu havia dito: eu amo minha esposa, meus filhos e Senhor. Então vamos colocar na ordem certa. Eu amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Isso é adequado. Então, isso tem uma importância muito grande. Então fica essa observação para os irmãos, para que as coisas sejam colocadas de maneira adequada. Mas isso já me remete imediatamente a uma passagem extremamente significativa ao meu coração. Apenas vou citar, depois se os irmãos quiserem anotar, e depois olharem lá, livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, onde está escrito lá: tende em vós a mesma mentalidade, não sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de escravo, tornando-se semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é absoluto. Aqui vai a minha observação, Ele é absoluto. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas o que o texto nos diz ali, que Ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Por que servo? Porque Ele assumiu a forma de servo. E não pelo menos uma pessoa um pouco mais digna dentro do conceito do homem. Porque não alguém que pudesse estava dirigindo um condato, um local, um lugarejo. Por que servo? Porque a única maneira adequada para que Deus manifestasse o genuíno caráter divino é Ele assumindo aquele papel que para nós é tão repugnante: servir. Ele assumiu a condição de servo de amor absoluto, porque é aí exatamente que nós conhecemos uma das partes mais lindas e tremendas do caráter do nosso amado Senhor: servo. Ele veio para servir e não ser servido.
Foi Ele que colocou toalhas nas costas, pegou bacia cheia d'água para lavar os pés dos seus discípulos. É Ele quem nos mostrou exatamente a maneira como Ele quer que nós espelhemos o seu santo caráter. Esse é o nosso amado. Então, quando nós, de fato, tomamos um posicionamento diante dele para que o sigamos, devemos ter isso no nosso coração. Nós fomos chamados para servir, chamados para sermos escravos de amor. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio sem par. O que o Senhor tem nos falado, então, nesse tempo, nesse momento que temos compartilhado com os irmãos, é a respeito da consagração. E vimos aqui os detalhes importantes, apenas alguns passos iniciais para avançarmos hoje, no tempo final que vamos ter juntos. Vimos que, fundamentados no amor incondicional, infinito, eterno, então nós, atraídos por este amor, então nós devemos servir ao Senhor, devemos nos consagrar a Ele, porque nós fomos e somos amados de modo eterno, perfeito, incondicional, um amor que não tem variação. Mas junto com isso, no passo seguinte, que seria o segundo pilar dessa consagração, vimos que dele nós somos, porque Ele nos comprou por alto preço, o seu próprio sangue. Então somos dele por direito de compra. Mas no terceiro aspecto, no terceiro pilar, como já está bastante colocado, de maneira clara, é que nós devemos, apesar de todas essas coisas mostrarem a clareza que nós já somos dele, mas ele espera que nós voluntariamente nos ofereçamos diante dele para que, então, de modo integral, sejamos dele. Então, essas foram as primeiras considerações que nós fizemos. A segunda colocação que foi feita ontem, ela teve um cunho exortativo, como os irmãos observaram. Mas este era o propósito, de fato, de nós termos o Espírito Santo chamando a atenção para o nosso coração. Que nós não vamos desfrutar, nós não vamos experimentar uma consagração adequada se nós não tomarmos a sério aquelas 3 colocações que nós fizemos aqui. A primeira delas, devemos ter uma atenção clara contra o engano de Satanás. A segunda é que nós devemos levar a sério as questões sobre os nossos pecados. E a terceira, os laços com o mundo devem ser muito bem aí analisados, para que nenhuma dessas situações venham a nos impedir de prosseguirmos, nos acorrentar e nos manter prisioneiros e não avançarmos segundo o Senhor deseja que avancemos. Então fomos chamados para vivermos uma vida consagrada, uma vida totalmente pertencente ao nosso Senhor. Mas o que ocorre? Nos primeiros passos que nós vamos dando para buscar uma vida de consagração, a primeira experiência que você e eu temos é o seguinte: somos inadequados. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas é exatamente esses os primeiros passos. E nós vamos ver que nós não podemos mesmo. Mas o que o Senhor deseja então, depois de termos recebido essas verdades anteriores no nosso coração, que Ele busca em nós um caminho no coração. Ele deseja um caminho no coração, porque dentro desse processo de vivermos uma vida de consagração, o que ocorre? Ele quer, em primeira instância, em primeiro valor, formar o caráter do seu Filho em nós. Se nós estamos como um barro mole nas mãos do divino oleiro, então Ele deseja nos moldar segundo algo que Ele tem no seu próprio coração. E o que Ele tem no seu coração? Ele tem o anseio de formar Cristo em nós. Então nós estamos diante dEle, agora como esse barro amolecido, para que Ele possa nos moldar segundo a vontade e propósito dEle. Vamos chamar um texto nesse momento de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Já vou dizer o verso para os meus irmãos, mas é como se nós nos apresentássemos diante do Senhor, desejosos de que Ele então nos ganhe de modo integral
E Ele então, observando o nosso anseio, o nosso desejo de pertencermos a Ele, de sermos dele integralmente, consagrados totalmente a Ele, naquela condição de barro amolecido, Ele se volta para nós e então diz assim: então agora eu vou reproduzir a vida do meu filho em você. Eu vou formar o caráter do meu filho em você. E somente assim, desta forma, você poderá experimentar o que é uma genuína consagração. Para que ele, sendo formado em cada um de nós e coletivamente falando da mesma forma, porque o seu caráter também é formado de modo coletivo na igreja, então nós vamos experimentar uma real e genuína consagração. Somando tudo aquilo que foi dito, nós não mais nos pertencemos. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Estamos entregues às mãos dele. Então ele vai produzir, ou manifestar, ou infundir as expressões genuínas da vida de Cristo em nós. Então Romanos 8, capítulo 8, versos 28 e 29. Observe o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é muito significativo, amados. Esse texto é um texto, e ele é perfeitamente compreendido na sua própria leitura que nós fizemos aqui. Então a palavra de Deus está nos mostrando que Paulo já sabia disto, mas nós precisamos saber que Deus tem um objetivo em relação a todas as coisas. Uma vez que nós desejamos ser pessoas consagradas a Ele, ao Senhor, nós precisamos compreender essa realidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqui não está dizendo conforto, mas bem. E o bem, adiantando algo que vai ser falado ainda, encontra-se no versículo 29. É o maior bem, que é a formação do caráter de Cristo em nós. Este é o bem que o versículo 28 está chamando a atenção aqui. Quantos de nós já não fomos confortados, consolados por esse texto? Às vezes nós o utilizamos até para confortar muitas pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mas nós precisamos observar esse texto com cuidado. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando a nós que absolutamente todas as coisas têm uma finalidade de cooperarem juntas para o bem. Mas é impressionante que na sequência tem duas condicionais. Tem dois daqueles aí, não tem? Daqueles e daqueles. Daqueles que amam a Deus, primeiro daqueles. Segundo daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E isso, então, coloca esse texto debaixo dessa onda, dessa verdade. Esse texto só se torna genuíno para nós dentro daquilo que ele mesmo está propondo. Então, esse texto pode ser aplicado indistintamente a toda situação? Minha compreensão que é não. Porque cooperam para o bem daqueles e daqueles. Simples assim. Mas o primeiro daqueles envolve daqueles que amam a Deus. O primeiro aspecto que nós vamos compreender, que todas as coisas estão cooperando para o bem, e está implicado numa relação vertical nossa para com o nosso Deus. Será que verdadeiramente nós amamos o nosso Deus? Será que nós temos tocado o coração dele, a sua mente, os seus conselhos, entendendo que ele, de maneira absoluta e soberana, tem regido esse universo? Isso é fácil nós aceitarmos. Deus criou o universo, as bilhões de galáxias, as bilhões de estrelas. Deus controla todo o movimento de tudo aquilo que Ele criou. Isso é muito fácil nós cremos. Mas será que nós cremos que esse mesmo Deus, Ele governa cada detalhe da nossa existência? Será que nós cremos que esse mesmo Deus tem autoridade sobre tudo aquilo que chega a nós?
com uma única finalidade, como nós vamos ver logo mais. Mas como é que nós vamos compreender isto se nós não amarmos a Deus? Amarmos a Deus. Nós precisamos desfrutar de uma comunhão de amor. E como nós vamos ver, conhecer esse maravilhoso Deus e Pai na face do seu Filho? Lembra-se de Filipe, quando ele chegou para o Senhor Jesus, isso é o Evangelho de João 14, a partir do versículo 6, que está lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Aí é introduzida uma pergunta de Filipe, mas mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele não disse isso? Jesus disse assim, há tanto tempo estou convosco, filho, não só com Filipe, mas com outros, e você não me conhece? Dizendo diretamente a ele. Ora, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, toda a bondade, todo o amor, toda a mansidão, todo o poder, toda a glória do Pai é vista no Filho. Então, quando nós conhecemos o Filho, quando nós andamos com o Filho, quando nós contemplamos a beleza do Filho, nós estamos vendo tudo aquilo que o próprio Pai revelou-se e revela nele. Então, nós precisamos desfrutar de uma vida de amor. Veja como o amor ele é pontual. Paulo disse de modo claro, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que nós amamos a Deus? Esse é um ponto importante. É a relação vertical que é introduzida dentro desse primeiro aspecto que coopera a favor do bem. Mas há um segundo daqueles no qual esse texto deve ser aplicado. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu eterno propósito. Esse seu aqui é S maiúsculo. Então, nós precisamos ter essa consciência e ajuda do Espírito para entendermos que a partir do novo nascimento, a partir da obra da graça operada em nós, nos dando vida, depois no segundo passo que deve estar imediatamente ligado a este primeiro, estamos desfrutando de uma vida de consagração para que Ele opere em nós, nós vamos também compreender que nós estamos inseridos no eterno propósito de Deus. Irmãos, guardem isto. Era inconcebível para o apóstolo Paulo a murmuração. Inconcebível. Porque a partir do instante que ele começou a se relacionar verticalmente com o Pai, depois, tendo a revelação de que ele estava inserido no seu eterno propósito, era inconcebível para ele a murmuração. Vocês leem depois 1 Tessalonicenses 5,18, vocês vão encontrar lá que em tudo dai graças, a própria fala do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus para convosco por meio de Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Paulo era um homem que, de fato, experimentava que tudo cooperava para o bem. Esse bem, depois nós vamos verificar que é a formação do caráter de Cristo em nós. Essa é uma predestinação específica que fala-nos que sim, é um desejo do nosso Deus e Pai, que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, para que o caráter dele seja manifesto em nós, tanto individual como coletivamente. Vocês se lembram de uma experiência do apóstolo Paulo, logo naqueles primeiros momentos onde nasceu a igreja em Filipos, quando ele está com Silas, ele vai para aquela região e ele já encontra a Lídia e ela torna-se uma irmã. A igreja em Filipos começou na casa de uma irmã chamada Lídia. Depois, os primeiros que foram acrescentados pelo Espírito envolveu o carcereiro e sua família. Mas dentro daquele episódio, então aconteceu algo. Depois os irmãos leem Atos 16, vou deixar por conta dos irmãos, e vão perceber que diante de um fato ocorrido, tanto ele como Silas foram presos e levados ao cárcere. E a Bíblia fala que depois de tomarem e levarem muitas chibatadas, foram lançados no cárcere interior.
E é impressionante que por volta da meia-noite cantavam e oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, irmãos, o grande apóstolo Paulo, com seu companheiro Silas, para eles era inadmissível a murmuração. Eles não questionaram em nenhum momento o nosso Deus. Ó Senhor Deus, somos teus aqui enviados para proclamar, e vejam só o que o diabo está fazendo na nossa vida. Vejam só o que esses homens fizeram conosco. Senhor, será que o Senhor se distraiu aí nos teus arranjos de governo desse mundo e não percebeu que nós, os teus servos, estamos aqui sofrendo? Ele não falou nada disso. Assim como você pega uma pétala de rosa, esmaga sobre a sua palma de mão, ela vai se vingar de você. Ela vai deixar o seu perfume impresso nas suas mãos. A vingança de Paulo e de Silas foi louvar o Senhor, foi orar ao Senhor, sentirem-se privilegiados, porque sobre os seus corpos estavam sendo preenchidos o que restavam dos sofrimentos de Cristo. Era inadmissível e inconcebível para eles murmurar. Como somos diferentes, irmãos e irmãs. Basta mudar o clima, basta um sinaleiro fechar, nós já temos razões para murmurar. Mas para Paulo era inadmissível. Paulo e todos aqueles que estavam vivendo uma vida consagrada ao Senhor, que amavam o Senhor, que sabiam que o eterno propósito do Senhor estava, de fato, concorrendo nas suas vidas, cumprindo em suas vidas. Paulo sabia que aquela circunstância não estava fora do governo do nosso Deus e Pai. Paulo sabia que aquela situação, de uma maneira ainda que ele pudesse não compreender, vislumbrar, ele tinha absoluta certeza que iria cooperar para o bem. Tanto do aspecto daquilo que ele desfrutava de um amor, como para a realização do eterno propósito de Deus. Ele não cria que somente Deus governava esse universo, ele cria absolutamente que Deus governava a circunstância da sua vida. Irmãos, como nós precisamos ser ganhos pelo Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos corações para que nós possamos enxergar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, há tantas experiências, assim, dentro do próprio contexto estamos apresentando o próprio apóstolo Paulo e de outros, mas na história da igreja nós conseguimos coletar tantas experiências de irmãos e irmãs que, consagrados ao Senhor, de fato, viviam vidas integralmente para eles. Esse nosso amado Senhor, Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque Ele é o nosso amado Senhor. Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar da irmã chamada Madame Guyon. Ela disse algo tremendamente significativo para nós. Ela, numa masmorra, presa por causa da sua fé, mas ela não estava presa dentro daquelas paredes frias, aquelas paredes escuras. Ela não estava presa, ela tinha alma liberta. Ela disse o seguinte: nós devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem, porque elas estão nos ajudando a sermos mais conformados com a pessoa de Cristo. Somos tão diferentes do nosso Senhor. Então, para que nós tenhamos uma vida consagrada, uma vida aos pés do Senhor, uma vida através da qual o Senhor pode nos usar, o caráter do seu Filho precisa ser formado em nós. No texto que nós estamos fazendo a consideração, diz ali, na sequência, depois dele dizer o verso 28, que há uma
predestinação divina para que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. E ele se torna então primogênito dentre muitos irmãos. Então o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está buscando corações, ou caminho nestes corações para que ele possa formar Cristo. É o único que pode, através desse ministério glorioso, formar Cristo em nós. É o Espírito Santo. Cabe a Ele este ministério. O Evangelho de João 16 nos ajuda a pensar sobre isto. Quando Ele vier, diz o Senhor, João 16, a partir do versículo 15, quando Ele vier, Ele não vai falar de si mesmo. Tudo que Ele tiver ouvido, Ele vai falar para vocês. Ele me glorificará, porque tudo que Ele recebeu foi dado a Ele. Então o Espírito Santo vem para formar, para trazer glória a Cristo em nós, para que nós sejamos conformados a essa imagem gloriosa. E há um texto que particularmente ele sobe sempre ao meu coração, e nesse momento aconteceu isso. Eu queria deixá-lo também registrado para vocês, diante daquilo que o Espírito Santo anseia ver na igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Depois vamos ver uma outra na sequência. O versículo 9 fala-nos da vinda do Senhor na glória do seu poder. Mas veja o que o versículo 10 diz. Olhe com atenção. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Observe o primeiro verso lido, 10. Olha só que interessante, como o Espírito Santo nos traz detalhes que não podem deixar, ou não podemos deixá-los de lado. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Aí não está escrito pelos seus santos. Não é verdade? Aí está escrito nos seus santos. Então, aonde a glória de Cristo será vista? Na igreja. E ser admirado em todos os que creram, e não por todos os que creram, ainda que isso é um fato. Mas o que está acontecendo agora? O Espírito Santo formando mais e mais o caráter de Cristo. Pois vamos ver um texto que nós estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem. É exatamente isso. Cristo será visto na sua igreja. A glória de Cristo será vista nela. Isso não é glorioso, irmãos e irmãs? Então é nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Veja que propósito eterno que o Senhor tem para com o seu povo. Que algo maravilhoso para nós desfrutarmos. E quão sério é este assunto de nós estarmos integralmente entregues às suas mãos. Totalmente consagrados a Ele. Senhor, nós não mais nos pertencemos, faça a Tua obra. Faça a Tua obra. Então Ele se volta para nós, uma vez que Ele encontra corações desejosos disto, então Ele começa a dar os passos seguintes, através dos seus arranjos circunstanciais, a formar Cristo em nós. Então, irmãos, não há acasos para a vida dos santos. Deus nunca é apanhado de surpresa com as situações que nos visitam. Quero fazer um parênteses aqui para não permitir nenhum tipo de compreensão inadequada. A Bíblia também fala que aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Isso vale para todos, ímpio e justo. Então, muitas vezes nós colhemos frutos que nós mesmos aí anteriormente plantamos como sementes.
Mas nós temos um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que sempre nos socorre quando nós nos humilhamos diante dEle, reconhecendo o nosso pecado, a nossa mazela. Então Ele vem, nos perdoa, nos purifica totalmente e nos chama de novo para prosseguirmos a carreira que Ele tem proposto. Então só tomemos um cuidado que não vamos dizer que muito daquilo que nós estamos colhendo seria, vamos dizer assim, uma ação de Deus. Aqui é simplesmente uma colheita. Ainda que Ele nunca perde o controle de todas as coisas, Ele faz com que tudo coopera, mas desde que reconheçamos. Se nós o reconhecemos, então Ele vai ajustar novamente. Então, fecha o parênteses. Depois os irmãos meditem sobre isso. Mas o ponto que nós estamos enfatizando aqui é que os arranjos circunstanciais procedem das mãos bondosas do nosso Senhor, porque Ele deseja formar Cristo em nós. Nós vamos dar um passo adiante agora, pegar outras duas passagens. A primeira delas, Efésios capítulo 4. Apenas um versículo aqui. Efésios 4, o verso é 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Só até aqui. Mateus capítulo 11. Vamos pegar essas duas passagens. 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas duas citações por enquanto. Na primeira que nós fizemos, os irmãos lembram-se, né? Porque não foi assim que aprendestes a Cristo. E essa versão não está boa. Ela não está adequada porque esse artigo definido a não existe no original. Talvez uma das versões português que eu tive acesso que faz essa colocação do texto adequada é a King James, que ele coloca de maneira mais adequada. As demais versões parece-me que não está adequada. No original não foi assim, não fostes assim que aprendestes Cristo. Não tem a Cristo. Nós não aprendemos a respeito de uma pessoa. Nós não aprendemos a respeito de verdades que envolvem uma pessoa. Nós aprendemos uma pessoa. O nosso aprendizado é diretamente a pessoa gloriosa de Cristo. É impressionante quando a gente pensa. Se a gente colocar islamismo e budismo, por exemplo, então os seus líderes deixaram os seus escritos, deixaram tudo aquilo que ele queria que os seus seguidores, então, através deles, pudessem obter aí a maneira de serem conduzidos, e morreram. Então, seus líderes morreram e deixaram seus escritos. Os seus seguidores simplesmente apanham seus escritos e aplicam aqueles ensinos morais, aqueles ensinos éticos, sejam quais forem eles, e tentam seguir o seu líder, que está morto, através da obediência desses ensinos. Um outro exemplo. Você vai para uma escola, sei lá, você tem um professor, ele vai dar uma aula de ética para você. Você vai aprender coisas muito boas, mas aquele professor pode ser imoral. Aquele professor, depois de lhe ensinar algo, ele vai para casa, você pega o ensino e vai para a sua. Porém, cristianismo não funciona assim. É impossível separarmos o ensino da pessoa. É impossível. Porque nós não aprendemos o ensino, nós aprendemos uma pessoa. Nós aprendemos Cristo. É Cristo sendo formado em nós. Lembra que a primeira passagem, que todas as coisas cooperam para o bem, já estamos falando, o bem é a conformação
com o caráter de Cristo. Então nós aprendemos uma pessoa chamada Jesus Cristo. É o caráter dele sendo formado em nós. Nós não pegamos um pacote de ensino ético e moral e buscamos, através de um esforço próprio, aplicá-los em nossas vidas. Isso é que todos os fazem. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo está relacionado com aprendermos uma pessoa. Vamos ler uma outra passagem, depois vamos avançar aqui. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado em uma sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, que texto precioso. Se nós pudéssemos aqui, dentro dessa questão apenas de imaginarmos, estarmos presentes naquela sinagoga nesse instante, e assistíssemos esta cena, víssemos então a leitura sendo feita por Jesus do livro de Isaías, e depois dele ter feito essa leitura, então ele assentou-se e diz aquelas palavras: Hoje se cumpriu as Escrituras. Então nós temos um quadro muito lindo. Ele é o professor, ele não está lendo, ele é o professor, mas qual era o objeto do ensino? Ele mesmo. Ele está falando dele. Examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Se Deus quisesse simplesmente transferir informação e conhecimento para nós, Ele podia usar o megafone do céu, poderia dar um manual muito grande, mas Ele enviou o seu Filho, porque Ele quer fazer com que seu Filho seja formado em nós. Então, como que vamos ter uma vida consagrada diferentemente disto? Cristo precisa ser formado em nós. Na primeira reunião que nós tivemos aqui, eu disse algo que é o seguinte, que se eu posso chamar de coisa, mas entre aspas aqui, a única coisa que nós vamos levar deste mundo para nos apresentar diante do Senhor no tribunal de Cristo é o quanto de Cristo nós temos em nós. Tudo mais vai ficar para cá. Quando o Pai Celestial olha para nós, Ele está buscando em nós, não é uma cabeça inchada, 700 quilos de conhecimento, mais 3 gramas de realidade espiritual, a vida de Cristo. Ele não quer isso. Ele quer que nós tenhamos realidade espiritual, e isso significa a formação de Cristo em nós. E isso é muito prático, porque Cristo precisa ser visto através de nós, tanto individualmente como coletivamente. A única forma de nós testemunharmos adequadamente nesse tempo do fim é expressando o caráter de Cristo, sendo totalmente consagrados a Ele. Então, nessa passagem de Lucas, nós vimos que Ele é o mestre, aquele que ensina, mas Ele é o fruto do próprio ensino. Hoje cumpriu-se. Hoje cumpriu-se. Então, quando Paulo está trabalhando aquele assunto com os irmãos em Éfeso, ele disse assim: mas não foi assim que vocês aprenderam Cristo. É estranho dentro de uma gramática, suprimiu-a. Então, para dar um sentido, nós acabamos ferindo o que o Senhor quer colocar para o nosso coração. Então, guardemos isso, nós aprendemos uma pessoa.
É Ele, é o caráter dele sendo mais e mais formado em nós. Isso é maravilhoso. Agora, vamos para aquela outra passagem que eu me referi agora, de Mateus, capítulo 11. Todas essas questões estão sendo colocadas, irmãos, para que entendamos que o passo seguinte, depois de estarmos totalmente entregues como um barro mole nas mãos do nosso Senhor, então Ele tem um caminho adequado para começar a sua obra, formar Cristo em nós, para que nós sejamos aqueles que manifestem aí toda a beleza, toda a sublimidade desse amado Senhor. Agora, essa passagem também muito significativa para nós de Mateus 11. Quantos de nós já não buscou consolo aqui? Né? Buscamos consolos nessa passagem, assim como aquela de Romanos. Mas isso tem também algo muito especial a comunicar ao nosso coração dentro do que estamos propondo nesta manhã. Aqui é um chamamento que o Senhor está fazendo. Vinde a mim, todos vós, e vejam só a condição, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses que estão oprimidos, vão a Ele. Aí Ele faz a seguinte colocação. Por que o Espírito Santo, por que Ele coloca isso aqui para nós? Tomai sobre vós o meu jugo. O que Ele queria falar para nós? O que é um jugo? Um jugo cabem 2 animais. E como que muitos de vocês podem me ajudar mais do que eu vou dizer aqui a vocês, mas basicamente, quando você quer ensinar um boi novo a, de fato, submeter a esse jugo para que ele possa ser usado num trabalho, num serviço, ele é colocado ao lado de um que é um boi velho. E esse boi velho é que vai ser o grande professor do boi novo. Então imaginamos aqui um boi velho e um boi novo. O boi novo, cheio de energia, querendo fazer, querendo dar passos, ou querendo empacar, querendo ir para lá. E o boi velho, seguindo aquelas marcas que o seu dono estabeleceu, através de um aprendizado. Ele vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá. E o boi novo, fica lutando muitas vezes. E é impressionante que me sobe ao coração agora. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele trabalhou numa carpintaria. Qual seria a qualidade daquele jugo que Ele fabricava lá? Com certeza não era um jugo que espetava, que machucava, que feria, mas era um jugo que buscava atender a necessidade daquele animal que estaria usando, para que ele adequadamente fosse colocado naquele âmbito do serviço. Eu fico pensando nesse detalhe às vezes. Mas aí o boi novo ao lado do boi velho. E a lição é andar junto. Andar junto. Caminhar com ele. Então nós vamos, diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo e o que? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Agora, se nós remetemos essa fala dentro desse exemplo, eu fico pensando, o que o boi novo está aprendendo do boi velho? Será que o boi novo ia convidar o boi velho, vamos debaixo dessa sombra aqui, boi, diz aí como é que funciona a situação aqui? Não, é no andar, Sabe o que está acontecendo, irmãos e irmãs? O boi novo está aprendendo o boi velho. Ele está aprendendo um boi velho na realidade. O caráter do boi velho está sendo colocado dentro do boi novo. Um fator circunstancial está produzindo internamente algo naquele boi novo. Aquele boi novo pode estar sofrendo, porque ele precisa dessa disciplina, ele precisa dessa situação circunstancial para que ele possa atender o anseio do seu dono. Então o que essa passagem quer nos mostrar? Exatamente isso, nós precisamos aprender Cristo.
Nós aprendemos a Ele, é o caráter dele sendo infundido em nós. Esse é o anseio do nosso Pai Celestial, que nós aprendamos Cristo, que andemos com Ele. Tenha certeza que, como aqui está, o jugo dele é tão suave, irmãos e irmãs. É suave. E quando nós nos submetemos a este andar dele, nós vamos aprender. É lógico que na construção aqui está certa essa colocação, aprendei de mim, porque ele está dizendo isto. Mas a realidade, o que está acontecendo, nós estamos aprendendo a ele. Ele é manso e humilde de coração. Olha só que expressões de caráter que nós temos aqui. Expressões maravilhosas. Humildade, mansidão, descanso. Gera descanso. Aí nós nos tornamos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Nós podemos ser aqueles instrumentos que Ele pode contar. Diz aí, o jugo dele é tão suave, o fardo dele é levíssimo. Então, quando nós colocamos essas duas passagens, uma ao lado da outra, elas se complementam. Nós aprendemos a pessoa de Cristo. Aí os outros textos começam a saltar e fazer sentido para nós. Um deles nós já vimos, Romanos 8. Por que todas as coisas cooperam para o bem? Que bem é este? Verso 29. Sermos conformados à imagem do Filho de Deus. E essa conformação de imagem nada mais é do que a formação do caráter dele em nós. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Esse texto está falando em relação ao ministério de João Batista, dando ali a ideia de que Cristo deve avançar e ele deve diminuir. Mas eu creio que nós podemos aplicá-lo como um princípio espiritual. Cristo, precisa crescer e nós diminuirmos, individual e coletivamente. Então, irmãos, como que nós vamos experimentar uma vida consagrada se nós não estamos no mesmo jugo do nosso Senhor? Então Ele deseja nos ganhar. Ele deseja trabalhar em nós. Quantas coisas no âmbito da nossa alma precisam ser tratadas? Nossas vontades, às vezes, nossa vontade é rígida, nossas emoções são oscilantes, nossa mente, às vezes, ela é tomada por pensamentos inadequados. Tudo isso precisa ser tratado pelo Senhor. Mas nunca coloque seu jugo debaixo, ou não entre num jugo que não seja o de Cristo. Nunca. Não entre em jugo de homens, em jugo de sistemas. Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. Você vai ser conformado à imagem dEle. O seu caráter vai passar para você. Então veja como que nesse exemplo, me permita só repassar um ponto que entendo ser importante. Nesse exemplo, nós vimos uma situação circunstancial produzindo o quê? Algo genuíno espiritualmente falando. Então nós podemos ter algo para pensarmos aqui. Como que o Senhor trabalha em nós? Nós podemos ter, lógico, nós que estamos andando após o Senhor, nós temos sim que ter disciplina interior. O que significa isto? De outra forma, citei isso ontem, mas eu quero repetir dentro desse contexto. O que é uma disciplina interior? É você ter tempo diante do Senhor na leitura da palavra, tempo de oração, reunir. São situações que o Senhor permite que nós, com a graça já que nos foi dispensada, possamos dar um passo em direção a essas verdades, e isto começa então a ser trabalhado no nosso coração. Mas junto com isto vem também a providência externa, que são os arranjos do Espírito Santo, para que nós, através destes arranjos, dessas circunstâncias que são contrárias a nós sejamos trabalhados, tenhamos o nosso caráter conformado ao de Cristo. Eu fiz a menção de uma passagem, eu não queria que ela ficasse sem o registro, é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
bem significativa dentro do que estamos falando. Percebam como que as verdades vão se alinhando e vão fazendo que estas verdades se tornem uma única realidade. 3,18, 2 Coríntios, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor o Espírito. Que texto precioso, irmãos e irmãs. Na medida em que nós contemplamos a face do Senhor, nós vamos ser transformados de glória em glória. Certo irmão disse aqui, numa observação que ele fez, que nós somos transformados de tribulação em tribulação, à sua própria imagem. Tenho a minha concordância com este irmão. Vocês sabem como que o depurador da prata, ele, ao estar depurando a prata debaixo de um fogo, aquele metal que era impuro, ele lança o fogo, então vai separar o vil do puro, o material vil e a prata. Quando ele para de fazer a purificação, é quando ele pode contemplar a sua própria face refletida naquele material derretido. Então a prova vem sempre sobre nós, e virá sempre sobre nós, até que Cristo possa ver a sua própria face em nós. Contemplando a sua face, nós somos transformados de glória em glória. E essa palavra aqui, transformados, é metamorfos. Ela aparece, sabe onde? Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado. E eles viram aquela reluzente glória do Senhor. É a mesma palavra. Nós somos transfigurados de glória em glória, à imagem do Senhor. Então, o Senhor, pelo seu Espírito, tem permitido sobre nossas vidas muitas circunstâncias para mostrar, talvez nesses passos iniciais que nós temos de consagração, Ele vai mostrar o quanto nós somos inadequados. Irmãos e irmãs, nós somos pessoas tremendamente reativas. Como nós reagimos? Aí vem o Senhor Jesus colocar algo no Sermão do Monte que é mais algo que, comparado com a lei, é mais pesado do que a própria lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é? Aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandar a túnica, dê também a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Dá o que te pede. Isso nos chama atenção, mas Senhor Jesus, simplesmente Ele mostrou a nossa completa inabilidade e incompetência de cumprir aquilo. Mas Ele sabia disso. É só por Ele em nós. Só por Ele em nós. Nós não podemos aprender algo. Como que a carne vai aprender algo para aplicar espiritualmente? Isso é absurdo. O lugar da carne é cruz. É cruz. É verdade que algumas pessoas querem colocar amaciante em carne. Não coloca amaciante para quebrar fibra. Tem umas carnes molinhas, umas carnes mais duras. E a gente tenta santificar a carne, que é um absurdo. Não santifica-se carne. Então nós devemos entender que, veja, o que a palavra de Deus também diz assim, que nós devemos levar o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. O dia que você começar a levar o seu próprio morrer, a negar a si mesmo, em si mesmo, você vai entrar num processo de anulação. Mas se você levar o teu morrer em Jesus, porque é a morte de Cristo que tem eficácia em você, não é a sua automorte ou autonegação, é a morte dele em você. Levando esta morte, você tem a vida dele manifesta em você. O Senhor não veio nos anular, Ele veio nos dar um caminho de libertação. Nós devemos levar o morrer dele. 2 Coríntios 4, de 7 em diante, fala do tesouro. Há um tesouro guardado nesse vaso de barro. Mas ali vai falar no versículo 10 exatamente isto. É o morrer dele que tem eficácia, não é a nossa expressão de autonegação. Isso é budismo. Agora o Senhor quer que nós sejamos conformados com a sua imagem e semelhança. Ele quer, deseja. Há tantos outros textos, há tantas outras verdades.
A Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, para que nós possamos ter então o quê? A condição de falarmos da esperança que há em cada um de nós. Veja que é santificar a Cristo como Senhor no coração. Senhor, todos entendemos, manda. É o caráter dele sendo formado em nós. Também nós temos outra forma de verificarmos isto. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,16 que o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Maravilhoso. Ali aquela palavra, como o irmão estava explicando, teknos ou tekná, filhinhos, bebezinhos. Mas o versículo 14 diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Ali filhos é filhos maduros, ruiós. Então nós precisamos não só termos nascidos do Espírito, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito. Significa isso? Quem revela Cristo é o Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que proclama Cristo. É uma pessoa cheia de Cristo. O que é uma pessoa cheia de Cristo? É uma pessoa governada pelo Espírito. Simples assim. Esse é o nosso amado Senhor. Então, irmãos e irmãs, o Senhor tem nos chamado para uma vida de consagração, para uma vida aos seus pés, para uma vida de total dependência dEle. Como barro mole em suas mãos devemos nos oferecer, para que Ele então comece essa obra em nós. Vamos colocar nosso pescoço debaixo dessa canga, junto a Jesus, e Ele vai mostrar e vai formar o seu próprio caráter em nós. Irmãos, há tantas outras coisas que os irmãos mesmo podem depois, dos estudos pessoais, buscar mais sobre esse assunto. Ele não está, é impossível esgotar esse assunto de consagração. Busquem lá também na velha dispensação o livro de Levítico, o livro de Êxodo. Vejam como que os sacerdotes eram consagrados, vejam como que um leproso era purificado. Primeiro, o sangue deveria ser aspergido no lóbulo direito, na ponta direita da orelha, depois no dedão, polegar direito da mão direita, e depois no dedão direito do pé direito. Tudo isso representando coisas lindas que envolvem a nossa consagração ao Senhor. Então é bem amplo isto. É bem amplo. Então, mais umas palavras para que nós concluamos, irmãos. O Senhor, Ele quer que entendamos que nós não somos aqueles capazes de virar a face esquerda para aquele que nos fere. Nós não somos capazes de dar a túnica ou de dar a capa quando estão demandando a túnica, e nem andar a segunda milha quando pede para que andemos uma. Ele sabe disso. O contrário é verdade. Mas nós devemos nos humilhar aos seus pés e entender que somente Ele em nós é capaz de tudo isto. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, irmãos. Que o Senhor seja honrado nas nossas vidas. Maravilhoso Senhor, somos gratos a Ti. Que tudo aquilo que Tu mesmo desejaste colocar em nossos corações nesta manhã, que o Espírito Santo ache um caminho em nossos corações. Que tanto individual como coletivamente sejamos aqueles que entregues totalmente a Ti, consagrados a Ti, sejamos trabalhados por Ti, para que então sejamos instrumentos úteis para a Tua própria glória. Eu encomendo diante de Ti todos os santos, de todas as localidades aqui representadas, para que a boa obra que o Senhor tem começado, o Senhor leve adiante para o louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.